Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia. Lembrando que a gente está no Novo Testamento. Hoje a gente vai ler para vocês já o capítulo 5 da primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, vem com a gente, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí e vamos ler juntos. Vamos lá, gente. Acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmão, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogo e orações. Mas a que vive em deleites vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 70 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usas de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Pois muito bem, né, gente? Muito bem. Mais um texto que nós lemos aqui junto. Fala muito aqui das viúvas, né? Fala também da família, de forma geral, né? E por que das viúvas, né? E aí a gente lembra a questão das as viúvas fofoqueiras e coisa e tal. Aqui o apóstolo fala justamente isso, que as viúvas, elas não devem ficar a Deus dará, né, gente? Não devem ficar fazendo fofocas e coisa e tal. E vejam que isso já vem desde lá, a época de Cristo, né? Então, nos tempos atuais, essa passagem ainda vale. As mulheres
que são viúvas, que contam com mais aí de 70 anos, que efetivamente são viúvas, como diz o profeta, porque o que se busca, né? Que a pessoa mantenha o casamento e que o marido também viva com a mulher por um tempo suficiente. Naquela época já se falava em 70 anos, imagine, né, gente? Imagine que para aquela época era difícil viver até tanto tempo assim, né? Não tinha tantos recursos, não tinha medicina, não tinha nada do que a gente tem hoje em dia, raio-x, né? Nem higiene suficiente, então se morria até de resfriado, se morria de pneumonia, se morria de tuberculose, se morria de um monte de coisa, né, gente? De queda, de tiro não, né? Tiro, tiro veio depois, mas de flechada. Enfim, né, gente? Mas então a gente vê que a ideia é a gente sempre caminhar no caminho de Jesus. Sejamos novos ou sejamos velhos, só isso é capaz de nos trazer efetivamente a salvação. Tá bom, gente? Então, dito tudo isso, né, vamos continuar caminhando com Jesus Cristo. Nos vemos amanhã, 7 da manhã. Lembrando que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da noite e 7 da manhã. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até logo mais. Deus abençoe a todos vocês. Amém.